Nós sabemos que a Bíblia, ela não fala na trindade, não fala em trindade. Mas nós sabemos que nós somos... Existe o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Uma só pessoa, amém? Mas nas formas diferentes. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Nossos dias, hoje, de muitas preocupações, angústias, nos fazem esquecer completamente uma promessa feita por Jesus. Jesus conhece perfeitamente e totalmente, e dele eu não posso esconder nada, amém? Da minha vida, como você também não pode esconder nada. Nós não temos como esconder ou nos esconder de Deus. Nós podemos, e claramente acontece, muito acontece, nós nos escondermos de pessoas. Escondermos de pessoas é fácil. É só tu ir ali para trás, ninguém vai mais me ver. Só que Deus está ali. Deus está, igreja? Amém? Deus está em qualquer lugar. Eu não tenho como me esconder dele. E existe uma promessa que Jesus fez. Não foi homens, foi Jesus. Qual promessa? Quando Jesus esteve aqui e saiu, foi nos preparar lugar na terra prometida. Ele disse assim, que nós não estaríamos sós. Nós não estaríamos sós, de maneira nenhuma, porque Ele rogou ao Pai e pediu o Consolador, que mandasse o Consolador, para que Ele estivesse do meu lado, junto com o Wilson, com cada um de nós, para nós passarmos as batalhas que a vida nos traz. E a vida nos traz batalhas, e muitas dessas batalhas, nos dias que nós estamos vivendo, nós temos esquecido o Deus que foi nos prometido. Nós temos esquecido facilmente. Facilmente a gente esquece e já culpa a Deus por muita coisa. Mas foi nos prometido. E Deus é homem para que falhe? Não. Se o homem tivesse prometido, nós poderíamos ficar tranquilo que poderia falhar. Mas Deus prometeu. Em Efésios, eu queria que vocês abrissem a Bíblia aí, em Efésios 1, capítulo 1, versículo 13 e 14, diz assim. Efésios 1, 13 e 14. Diz assim: em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Amém? A partir do momento que você ouviu falar de Jesus, que você tomou a decisão de aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, nós fomos selados com o Espírito Santo. Amém? Selados. E quem aqui, eu vou contar uma história, vocês de repente não são da nossa época, né? Mas quem aqui tentou mandar uma carta sem selo alguma vez na vida? Eu tentei. Uma carta sem selo tem dois caminhos: ou ela pode ser extraviada, ou ela volta para você. Por que a carta sem selo volta para nós? Porque ela não tem endereço, ela não sabe para onde vai ser mandada essa carta, não tem como ser mandada, faltou o selo ali. Ela até tem o endereço, mas era importante e essencial que tivesse o selo, senão eles devolviam o correio, na época do correio. Mas agora eu vou trazer para a nossa época, que vocês conhecem muito bem. Quem já tentou mandar um e-mail e esse e-mail não foi? Vários, né? É da nossa época. Já não é mais e-mail. Já não é mais e-mail. Quem tentou mandar um e-mail, o e-mail não foi? Várias vezes eu tentei e a pessoa me liga depois ou manda um WhatsApp: Wilson, não chegou o e-mail. Eu digo: mas como não chegou? E aí eu fui ver que faltou um tal de underline.
tracinho embaixo, né? Ou um ponto, não chegou também. Não chega a lugar nenhum. Nós, quando nós recebemos o selo do Espírito Santo, a nossa morada está certa. Amém? Nós já temos um destino. Nós já temos um destino. E o Espírito Santo é o Deus que age no nosso meio. Age na minha e na tua vida, com poder e autoridade. É Ele que nos afasta de todo mal. É Ele que tu está lá para fazer algo, de repente até que ninguém vê, ninguém olha, ninguém vai notar, ninguém viu, mas é Ele que vai te dizer: não é legal, não é bom, não faz. Eu sempre digo que a gente tem que dar ali no mínimo 1 minuto, 2. Com certeza o Espírito Santo vai falar a nossa vida e nós não vamos fazer a coisa errada, porque Ele está aqui para nos acompanhar, para nos cuidar. Como? E uma passagem que é interessante, quando Jesus foi ser batizado, passagem que todo mundo conhece, quando Ele saiu das águas, veio uma pomba e pousou sobre Ele, e uma voz que saiu do céu que diz: esse é o meu filho amado, a quem eu me comprazo. Depois desse episódio, Jesus foi para onde? Para o deserto. Por que Jesus não foi antes? Jesus, depois desse episódio, foi ao deserto. Jesus, que é Jesus, Deus, precisou ser revestido. Precisou ser revestido com o poder do Espírito Santo. Por tudo que ele iria passar, por tudo que ele estava por vir para a vida dele, ele precisava de algo diferente. Precisava ser revestido do Espírito Santo. E eu e você, muito mais. Eu e você dependemos muito mais do Espírito Santo na minha e na tua vida. Uma coisa que Deus nos prometeu, e isso na vivência de 31 anos de cristão que eu tenho, eu posso dizer de boca bem cheia para vocês: Deus, você não é órfão, você tem um pai. Amém? Eu e você não somos órfãos, nós temos um pai. E engraçado que a figura do pai ou da mãe, na criação da criança, eu pensando, e Deus me trouxe algumas coisas, qual é a figura do pai e da mãe nos nossos filhos. Quem tem filho sabe, quando um nenê está começando a caminhar, como é que fica o pessoal? Ou com aquela toalha, né? O pastor tinha que pegar 2 toalhas, não sei, mas ou fica com uma toalha levantando ele, ou fica assim, quando ele dá os primeiros passos. Como que você está? Não está assim na volta dele? E preocupado, será que ele vai cair? Será que ele não vai cair? E muitas vezes ele cai, ele chora, ele passa problemas, e ele corre para onde? Para o colo do pai. Nós também passamos as mesmas dificuldades, os mesmos problemas. Tentamos muitas vezes, nós tentamos caminhar sozinho. Estou falando bobagem? Não. Por muitas vezes nós tentamos caminhar sozinho. E muitas vezes nós achamos que o pai não está nem aí comigo. E que as quedas, os tombos, as coisas que eu tenho feito, eu tenho levado, não interessam ao pai. Mas uma coisa eu posso afirmar para vocês: o nosso pai cuida de nós a cada milésimo de segundo, para não dizer segundo, a cada milésimo de segundo, Ele cuida da minha e da tua vida. Nós não, de maneira nenhuma, nós somos órfãos. Em João 14, capítulo 14, versículo 15 e 19,
15 a 19. Aqui, ó, botei os na Bíblia para nós achar certinho. João 14, 15 a 19. Diz assim: se me amais, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que estejam para sempre, que esteja sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Ainda por um pouco, e o mundo não me verás mais. Vós, Wilson e a Betel e todas as igrejas, porém verei, porque eu vivo e vós também vivereis. Amém? Essa é a promessa de Jesus. Jesus rogou ao Pai para que não deixasse nós mandasse o Consolador, o Espírito Santo, um auxiliador, está conosco em todos os momentos da nossa vida, e é Ele que nos ajuda e nos mostra o caminho certo a seguir, as atitudes que devemos tomar, o que devemos ver, ouvir e falar. É bem abrangente mesmo, o que devemos ver, ouvir e falar, e atitudes que tomamos. Nós somos selados com o Espírito Santo, por isso nós temos a oportunidade de estar com Ele, perguntar e ver, antes de falar, antes de ver, antes de agir. Se você, qualquer atitude, qualquer coisa que nós formos fazer, qual o princípio que nós devemos tomar antes de tomar umas atitudes apressadas e louquetes? E que não é fácil. Eu não estou falando aqui para vocês, a palavra tem que vir primeiro para o pregador, para a pessoa que vai trazer a palavra. Se ela não toca o coração da gente, não vem trazer para os outros. Se a palavra, essa palavra falou primeiro a mim, e eu com certeza, Deus sabe falar com alguém, Ele precisa, nessa noite. Não, com certeza, nós, a cada momento da nossa vida, se nós pararmos e orar, a Bíblia manda nós orarmos, e orarmos sem cessar. A Bíblia nem diz, ora um pouquinho, ora só quando tiver um problema, ora só quando a coisa apertar. Não, a Bíblia manda orar sem cessar. Por que a Bíblia manda isso? Porque a Bíblia sabia que nós íamos dar as cabeçadas. O nosso Deus sabia que o Wilson ia dar as cabeçadas, que o Wilson ia fazer as coisas erradas, que o Wilson não ia fazer as coisas certas. O Wilson precisa orar, parar, pensar e ouvir a voz de Deus. E aí, com certeza, nós vamos caminhar bem melhores, bem melhores. Sem essa coisa de dizer que, não tenho pai, eu estou sozinho, eu estou abandonado. Não. A Bíblia também diz que ainda se uma mãe, que é algo muito difícil, uma mãe te abandonar, Deus vai cuidar de você. E mãe, a gente sabe que mãe tem algo diferente. Mãe, hoje as estatísticas falam, a última pessoa, e muito difícil mesmo, abandonar é a mãe. Os presídios, quem vai visitar é a mãe. Os hospitais, quem vai visitar se está doente é a mãe. A mãe, a figura da mãe que nós conhecemos, uma mãe que zela pelos seus filhos. E Deus fala, ainda que é tua mãe. Já para nós entendermos que tem alguém que zela por nós, que cuida da nossa vida, que tem um amor, um carinho, algo especial pela nossa vida.
diferente de tudo que nós podemos até achar que esse mundo pode nos dar. Esse mundo pode nos dar muita coisa, mas o amor de Deus é bem diferente. Bem diferente. Ele nos ensina, é o Espírito Santo que nos ensina. Eu quero abrir João 14, 25, capítulo 14, versículo 25 a 26. Vamos ver o que a Bíblia diz sobre o que o Espírito Santo age nos ensinando. João 14, do 25 ao 26, diz assim: Isto vos tenho dito, estando ainda convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai o enviará, em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Tudo. Quem vai nos lembrar e quem vai nos trazer à memória aquilo que nos dá esperança é o Deus Espírito Santo, que está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Uma coisa, não sei se acontece com vocês, mas a Bíblia, quando a gente lê, eu já li 2 vezes a Bíblia toda, mas eu digo para vocês, e às vezes passa, não sei se é um problema também, pode ser, a gente esquece alguma coisa, né? Vai esquecendo, e daí tu fica desesperado, dizendo, mas como que pode? Será que eu li rápido demais a Bíblia, ou não falou comigo? Mas quem vai nos trazer? É o Espírito Santo na hora certa, no momento certo. E já aconteceu comigo isso. Da palavra vir para aquele momento, para aquela hora, que tinha que ser falado aquilo. E isso só acontece porque nós temos um Deus, Espírito Santo, nos ajudando. Não é o Wilson que está dizendo, é a Bíblia, que Ele vai estar conosco todos os dias. O paizinho foi tão bom, é tão bom que ele viu, e ele sabia que ele não poderia deixar esse rapaz sozinho. O pai é tão bom que ele olha para nós, e ele olhou para nós, ele disse, nós temos uma missão, a missão do filho, levar a salvação, através deles nós somos resgatados, salvos, e temos a vida eterna em Cristo Jesus, amém? O filho veio na terra, o filho mostrou para o Wilson que era possível viver aqui, nesse mundo. Aí vocês vão dizer, não, mas o mundo, eu já vi, já me questionaram uma vez, dizendo, mas o tempo de Jesus não era tão bravo como nós vivemos hoje. E eu disse para a pessoa, não. O tempo de Jesus eu acho que era pior, não tenho certeza, era pior que nós hoje. Era uma tristeza que viviam. Hoje nós podemos tranquilamente vivermos uma vida centrada, uma vida dentro dos padrões cristãos, podemos. É fácil? Não é fácil. Mas aí, se não é fácil, eu tenho quem comigo? O Deus que eu tenho esquecido. Muitas vezes. O Deus que eu tenho negligenciado, que eu tenho deixado a vida louca, as ansiedades desse mundo, a loucuragem que é esse nosso mundo hoje, a vontade de tela, e o cérebro trabalhando só com a dopamina. Dopamina. Vamos nos dopinaminar, não é a palavra certa, mas do Espírito Santo, amém? Que era uma busca constante. Logo que tu chegava na igreja, logo que eu cheguei na igreja, a primeira busca era pelos dons do Espírito Santo. Não, o Espírito Santo, quando eu aceitei Jesus, ele nos selou, nos separou. Aí pelos dons, buscar os dons do Espírito Santo. Era na igreja, logo que nós chegamos, vamos buscar os dons, né? Vamos buscar os dons, vamos ter dons de língua, dom de profecia, dons de discernimento, vários dons que o Espírito Santo dá à sua igreja, instrumenta a igreja para a igreja poder trabalhar, para a igreja poder crescer. E cada um de nós buscarmos esses dons,
com certeza nós vamos ver uma igreja forte. E vamos ter uma igreja forte. Amém? Então, o Espírito Santo nos ensina. É Ele que nos capacita a cada dia. Nos revela o que nós devemos fazer, como devemos agir, aonde devemos ir, o que ver, o que falar. É um ensinamento que nós estamos passando aqui. É um ensinamento. Ele, e somente Ele nos capacita. Eu quero que você abra em 1 Coríntios 12. 1 Coríntios 12. Capítulo 12, do versículo 7 até o 14. Diz assim, ó, o Espírito Santo, 1 Coríntios 12, 7 a 14. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. A cada um visando um fim proveitoso. Porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra de sabedoria. E a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A outro, no mesmo Espírito, a fé. A outro, no mesmo Espírito, os dons de curar. A outro, operações de milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento. A outro, variedade de línguas. A outro, discernimento para interpretar as línguas. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Amém? O desejo e o que precisa acontecer com a liberdade, nós nos entregando a Deus e nos dando liberdade a Ele. Senhor, faça o que te apraz na minha vida, o que te agrada na minha vida. Só que cuida. Levanta a tua mão com autoridade e diz: Senhor, faz o que te agrada. E Ele vai fazer. Amém? Muitas vezes, aos nossos olhos vai ser difícil, não vai ser fácil. Mas uma coisa você pode ter certeza: o Deus que cuida de você vai fazer. Se você colocar no seu coração: Senhor, faz, eu quero, Ele vai espalhar sobre a nossa igreja, sobre as vidas que aqui estão, vários dons, e isso capacita, e isso treina, e isso faz o crescimento. Amém? Precisamos, Ele nos capacita. Todos, sem exceção, somos chamados a fazer parte de um só corpo de Cristo, porém com vários membros e infinitas funções, onde nenhuma é mais importante que a outra. E o mais importante é você descobrir qual a função que você foi chamado. Quando nós aceitamos a Jesus, começamos a nossa caminhada no corpo de Cristo. Betel é o corpo de Cristo, a igreja. Cada um de nós tem um chamado. Vamos descobrir o nosso chamado. Vamos colocar o nosso chamado em evidência e partir para cima. Porque uma coisa eu tenho para dizer para vocês: nós só vamos deixar o Deus esquecido agir na nossa vida quando nós temos um compromisso com Ele. Um compromisso com a sua obra, um compromisso de andar, de fazer algo pela obra dEle. Por quê? Porque você vai ter mais tempo de buscar a Deus, você vai precisar buscar a Deus. Se você vai estar orando por alguém, se você vai estar na recepção, se você vai estar em qualquer lugar, servindo ao corpo, servindo à igreja de Jesus, com certeza, a chance de nós pecarmos é mínima. Podemos pecar, vamos pecar, mas vai ser bem menos, porque você vai estar se preparando, você vai estar buscando, você vai estar orando, você vai estar se
se colocando na mão de Deus. E aí, o Deus esquecido vai te mostrar, com certeza, não faz isso, não, isso não é legal, isso não está bom, isso não é bom. Ele está, a função, o Consolador que está conosco todos os dias, ele veio para nos guiar, ele veio para nos cuidar, para que nós, com o selo que nós temos, nós chegamos no nosso endereço certo. Cada dia, e essa música é muito linda, como eu espero o dia em que verei a face do meu amado. Esse dia, queremos o mais breve, amém? E eu digo para vocês, nós temos que estar preparados, porque o breve, para mim, pode ser amanhã, para você ou para outra pessoa. O dia que nós vamos ver a face do nosso amado. Então nós precisamos estar preparados. E o Espírito Santo, o Deus que muitas vezes negligenciamos, Ele tem nos cuidado, Ele tem nos mostrado. É só nós abrirmos os nossos olhos e ouvidos, e Ele quer fazer o melhor para a minha e para a tua vida, amém? Nele somos chamados a dar fruto. Vocês já ouviram falar o fruto do Espírito Santo? É um fruto, com vários. E vamos abrir então em Gálatas 5. De 22 a 23. Gálatas 5. Do versículo 22 ao 23 diz assim: E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja, a qual é o seu corpo, e a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Amém? Peraí que eu li errado, gente, peguei outra, não tem nada, aqui é Gálatas 5, 22 a 23, diz assim, ó: Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andamos também no Espírito. Amém? Se nós vivemos no Espírito, nós também andamos no Espírito. E vamos consequentemente dar os frutos. Dar o fruto. Nós precisamos nos policiarmos, nos cobrarmos como cristão. Eu estou dando um fruto? Eu estou fazendo a minha parte? Eu estou sendo a diferença? Eu não estou sendo arrogante, eu não estou sendo prepotente, eu não estou sendo tudo isso. Quando o Espírito Santo, o Deus esquecido, age na nossa vida, com certeza nós vamos ter o fruto. Nós vamos ter, você vai ver, as pessoas verão na nossa vida a diferença, amém? E que nós possamos realmente, que as pessoas possam ver na nossa vida, porque o que a gente vê hoje é mais gente querendo ficar o quê? Eu não gosto de gente, eu quero ficar isolado, porque gente é problema. Não, isso é coisa do diabo. Isso é coisa do diabo, quer nos afastar. Nós precisamos de gente, estar perto de gente, quanto mais gente melhor, amém? Só que nos policiando, sendo cheios do Espírito Santo e dando os frutos de amor, de carinho, de cuidado, de falar manso. Fala manso, porque hoje está todo mundo, cada qual, quem grita mais pode mais. O crente não é assim. O crente tem que fazer a diferença.
Se o crente não fizer a diferença, ele não está dando espaço para o Deus poderoso, Deus Espírito Santo. Amém? Fazer a obra na nossa vida. E Ele, o mais importante, e a nossa missão nessa terra é o quê? Que Ele nos envia. É Ele que nos envia. Eu quero ler com você Lucas 4. Lucas capítulo 4, 18 e 19. Diz assim. Lucas capítulo 4, 18 a 19. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Amém? Ele nos capacita, é Ele que nos enche e é Ele que nos envia. É a partir de nós estarmos cheios, entendendo que Ele está presente em nós, que nós vamos ter a consciência que nós temos uma missão. A nossa missão aqui não é só estar no culto, não é só estar na igreja, mas falar e mostrar às pessoas do maravilhoso evangelho que uma vez veio à minha vida e mudou a minha vida. Veio a vida de vários irmãos e nós mudamos. Nós mudamos. E se por você parar, um minutinho que você parar agora e pensar, um minuto que você parar, você vai ver quanto você já mudou. O quanto você já mudou. O quanto Deus já agiu na tua vida. Só de você aceitar a Ele, só de você estar convivendo dentro de uma congregação, no corpo de Cristo, você vai ver que você já mudou, e mudou para melhor. Esse é o melhor, amém? Ele nos envia. Nossa missão não é julgamento, e sim de levar e anunciar boas novas, coisas novas, mudança de vida, esperança e principalmente a salvação. Amém? As pessoas estão sem esperança. Eu e você temos a esperança para repartir com elas. Amém? Para dividir, para fazer elas conhecer o que tem sido tão bom na minha vida. Vamos espalhar coisas boas, né? Em vez de espalhar coisas ruins que crescem ao mesmo tempo, rápida demais. Como nós somos muito lentos em espalhar coisas boas, e o inimigo é rápido em espalhar coisas ruins. Então nós vamos mudar esse jogo. Conseguimos mudar esse jogo de espalhar as coisas boas e fazer vidas e mais vidas se dobrar ao Senhor e entender que nós temos um Deus. Eu quero que você saia hoje desse lugar sabendo que você não está sozinho, que você tem alguém cuidando de você. E você pode fazer uma experiência com Deus. Deus não fica bravo se você orar a Ele com sinceridade de coração e colocar as dúvidas que você tem na mão dEle. Se você sente que de repente o Wilson falou mas não é isso que tem, não é isso que está acontecendo na minha vida, não parece grande coisa, eu acho que eu estou simplesmente estou indo na igreja. Um dia eu fui na igreja, aí eu gosto das 5 horas, ou gosto das 19, ou gosto da manhã, eu vou, tá bom, eu vou ficar assim. Mas uma coisa eu digo para você, Deus não te chamou para ficar assim. Deus te chamou para fazer o impossível aqui nessa terra e fazer o melhor para a vinda, para que nós possamos abreviar a vinda dele. Amém? O louvor pode ir passando, nós vamos estar cantando. E você então pode chegar na sua casa hoje, lá no seu lugarzinho, onde você tem um momento com Deus, e pedir: Deus, hoje eu ouvi do Deus que eu tenho esquecido,
Que Deus é esse, Deus? Eu quero uma coisa. Eu quero que tu me encha. Que tu capacite a minha vida, enchendo-a com o Espírito Santo. Amém? Amém? Irmãos, e outra coisa, esquece, eu não posso, Deus o livre, o Espírito Santo vem na minha vida e eu vou começar a dar pulo aqui, vou começar a glorificar demais, e aí o meu amigo vai achar que eu estou virando fanático. Queridos, fanático por Jesus é a melhor coisa, amém? É a melhor coisa. Esqueça quem está ao teu lado. Eu quero que você se coloque de pé agora. Nós vamos estar orando.